Graça e paz. Essa é a Escola de Profetas e a aula do dia 21 de março do ano de 2023. Estamos estudando sobre estabelecendo um hábito devocional. E hoje nós vamos prosseguir com a nossa aula. Você pode anotar, letra C, estabeleça uma guarda sobre a sua mente e a sua boca. Anote e acompanhe a leitura comigo, Salmos 19:14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Alguém certa vez disse que não podemos impedir que os pássaros voem acima das nossas cabeças. Podemos, no entanto, impedi-los de construir um ninho na nossa cabeça. O que significa isso? Você não pode impedir que maus pensamentos, que coisas ruins voem sobre nós, em torno de nós, nos tentando, enfim. Mas você pode impedir que esse mal venha se estabelecer e fazer parte da sua vida. Então nós vamos hoje falar aqui, número 1, pode anotar, guardando nossa mente. Vejam bem, o cabeçalho é: estabeleça uma guarda sobre a mente e a boca. Vamos começar falando sobre a nossa mente. Guardando nossa mente. 3 fontes principais de pensamentos. Você pode anotar, letra A, 3 fontes principais de pensamentos. Os pensamentos podem vir às nossas mentes de muitos lugares diferentes. Aliás, há 3 fontes principais. Quando uma ideia, alguma coisa entra na nossa mente, ela começa a produzir algo em nossa vida, ou bom, ou de mal. Mas a verdade é que as coisas que estão alojadas, estabelecidas na nossa mente, elas produzem alguma coisa, ou para o bem ou para o mal. A primeira fonte principal que pode perturbar nossas mentes, nos tirar da presença de Deus e nos fazer praticar coisas erradas é o mundo. Então a primeira fonte principal, das nossas mentes é o mundo, o que vemos e ouvimos. Ora, aqui nós então já estamos percebendo que para chegar na nossa mente é preciso uma porta de entrada, seja para o bem ou para o mal. Nada pode se estabelecer no meu pensamento, no teu pensamento, na minha mente e na tua mente, sem que entre por uma porta. E quais são essas portas que levam uma mensagem boa ou ruim a se estabelecer na minha e na tua mente? Os olhos e os ouvidos são 2 portas de entrada. O mundo está cheio de coisas para a gente ver e o mundo está cheio de mensagens para a gente ouvir. Tanto faz eu receber essa mensagem com os meus olhos, ela vai se depositar na minha mente, ou receber essa mensagem pelos meus ouvidos, também vai para o mesmo lugar. No entanto, cabe a mim e a você guardar a nossa mente. O guardar significa o proteger, não deixar que alguma coisa ruim venha entrar na nossa mente. Ora, para mim não deixar uma coisa ruim entrar na minha mente, é necessário que eu estabeleça sobre o que eu devo e o que eu não devo de olhar, o que eu devo ou não devo de enxergar, o que eu devo ou não devo de ouvir. E não é Deus, a gente diz assim: Senhor, me livra de ouvir certas coisas, Senhor, me livra de ver o erro, de ver o pecado. Isso não pertence a Deus. Os olhos são nossos, os ouvidos são nossos, o corpo é um presente que Deus nos deu, é nós, e somos nós que temos que cuidar deste corpo. Eu quero fazer um parêntese aqui. Eu estive há uns 4 anos atrás no pior momento de toda a minha vida concernente à minha saúde.
E um dia, não suportando mais, eu passei mal dirigindo uma caminhonete que eu tinha no centro da minha cidade. Parei numa clínica onde eu tinha um convênio. Muito mal consegui estacionar o carro, eu já não conseguia, não enxergava mais nada, e eles me atenderam em caráter de urgência. E dali me encaminharam para uma bateria de exames, que eu nunca fiz tanto exame na minha vida, e constataram que eu tinha no meu corpo, naquele momento, 9 enfermidades. Eu não falei uma, nem duas, nem três, eu falei 9. Desde do fígado, desde o coração, da veia aorta, ventrículo esquerdo do coração, ácido úrico, 9 doenças. E eu fiquei apavorado. Aquele quadro, aquela situação, né, aquilo me mostrou a situação que eu estava, e eu, como ser humano normal, me apavorei. E entrei num estado de depressão terrível na minha vida. E caí em oração, orando: Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura. E nada da cura vinha. Deus, eu sou teu servo, Deus, eu sou teu servo. E um dia Deus, o Espírito Santo, falou no meu coração. E disse: você não nasceu assim. Você não tinha nenhuma dessas enfermidades. Você está com todas essas doenças por culpa sua, porque você não se cuida. Você não cuida do corpo, e o corpo é templo do Espírito Santo. E a própria Bíblia diz: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o seu corpo, olha bem, se alguém destruir o seu corpo, Deus também te destruirá. Então o cuidado do corpo, o cuidado da minha alimentação, do que eu bebo, do que eu como, como eu durmo, não é Deus que tem que cuidar disso. Isso é uma tarefa minha. E nós jogamos essas coisas para cima de Deus. Porque Deus tem que me livrar, porque Deus tem que fazer, porque Deus... E eu estava daquela forma exatamente por comer errado, por viver errado, por dormir em horas erradas, por trabalhar em excesso, achando que isso era muito agradável para Deus. Pelo contrário, eu estava destruindo o meu corpo e tive que entrar, ter uma mudança. E fui curado. Eu não fui curado por Deus, eu fui curado por uma atitude minha de mudança. Não é que Deus não pudesse me curar, claro que Deus pode, mas aquilo ali era um erro e eu precisava aprender. Não adianta Deus me curar e eu continuar me alimentando errado, eu voltaria a ficar doente outra vez. E entrei numa reeducação alimentar, comecei a me cuidar. Eu preciso diminuir muito mais, 22 quilos, né? Passei a dormir bem, passei a viver melhor, né? Não significa que periodicamente, às vezes, não posso enfrentar algum ataque de alguma enfermidade, algum mal. Claro que sim. Mas a gente tem que entender o que é uma coisa natural e o que é uma coisa por irresponsabilidade nossa. Então, é a mesma coisa, pôr guarda nos olhos. Não adianta eu ir para a televisão, eu pegar uma revista pornográfica e ficar dizendo: Deus, se tu não quer que eu veja isso, então me tira daqui, então faz esse canal mudar. O canal da televisão não vai mudar sozinho. O filme não vai mudar sozinho. Se não houver uma atitude minha, e isso é aprender a guardar a mente e guardar. A mesma coisa. Você para, alguém certa vez disse para mim: bispo, eu parei, encontrei fulano de tal no caminho e tal, e se parou a falar mal do senhor, da igreja, mas barbaridade. Essa pessoa havia sido membro da igreja, e falou coisas horríveis, e eu disse para ele: mas eu fiquei ali, não quis ser mal educado, entrou aqui e saiu aqui. E eu disse para ele: não é verdade. O que entra tanto por aqui ou por aqui, o que entra é uma porta de entrada, não sai do outro lado. O que entra aqui se deposita aqui, na mente. E aonde o estrago começa a acontecer, porque a gente não põe guarda nos ouvidos. Você não é obrigado a ouvir o que você não deve de ouvir. Você não é obrigado a parar para escutar alguém falar mal da vida de um irmão, da vida de um pastor, de um outro ministério. Você não é obrigado, você só para se você quiser.
Agora, se você parar, por educação, a pessoa, quando vem até você e fala mal do outro, e fala mal da outra igreja, e fala mal do outro pastor, ela não está lhe respeitando, não está tendo educação com você. E você pode muito bem, não precisa ser mal educado, de uma forma educada, diz amigo, amiga, fulano, beltrano, eu não quero que você me fale disso porque eu não estou disposto a ouvir. As coisas que a gente ouve se depositam no nosso coração, na nossa mente. E eu não estou disposto a contaminar o meu coração, a minha mente, com coisas que não edificam. Ponto. Se a pessoa quiser ficar brava, você fala de uma forma educada. É problema dela. Você está apenas se guardando. Você está preservando. Agora, se você quiser agradar o outro, ouvindo tudo que ele quer falar, e você não quer ser mal educado, sabe quem que vai ser prejudicado? Você. Quem foi contaminado é você. Quem vai ter problemas é você. Então, para você ser um obreiro de sucesso, um pastor de sucesso, um pregador vitorioso, você não pode ouvir qualquer coisa, a qualquer hora, de qualquer pessoa. E você não pode estar olhando o que não deve. E quem tem que se disciplinar não é Deus, é você que tem que aprender a estabelecer o que você pode, o que deve ver e o que não pode e o que não deve ver. As tentações são grandes, são. A internet está cheia de pornografia, cheia de impurezas. As novelas estão cheias de homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, traição, adultério. Então, Deus não vai descer, o Espírito Santo não vai vir e vai trocar o canal. É você que vai dizer isso aqui eu não quero. É você que vai rasgar a revista que não tem nada de bom para você, vai queimar, vai botar no lixo, não vai dar para ninguém. É você que tem que guardar os seus olhos e é você que tem que guardar os seus ouvidos. É por isso que tem um monte de crentes cristãos que estão doentes, apodrecidos por dentro, espiritualmente falando, porque eles não guardam os seus olhos e não guardam os seus ouvidos. Então o mundo é uma fonte de contaminação. Agora vejam bem, nós não estamos fora no mundo, mas Jesus orou dizendo assim: Pai, eu não te peço que os tire, entre parênteses, agora do mundo, porque não é a hora ainda de sairmos daqui, mas eu te peço que tu os livre do mundo. Então nós temos que fugir, né? Você veja bem, José era um homem de confiança do faraó. E José era um jovem bonito, esbelto. E a mulher de Faraó era a mulher mais linda de todo o Egito. Era um primor de beleza. E ela colocou os olhos em José e começou a desejar o José. Se esqueceu que era a rainha, que era a esposa do Faraó. Então um dia o Faraó não estava no palácio. E ela investiu contra José, querendo levar José para o quarto para se deitar com ele para manter relação. E José diz que fugiu dela. Não quis, disse: jamais eu faria isso para o meu Deus e jamais eu faria com respeito para o meu senhor, que era o faraó. E aquela mulher, cheia de raiva, se sentindo rejeitada, porque aquele rapaz não quis participar do pecado com ela, ela gritou aos guardas e disse para os guardas que era José que estava assediando ela, estava violentando ela, e por causa disso, José foi levado por um calabouço. Ficou preso lá por muitos anos, jogado naquele calabouço frio, naquela prisão, lá no subterrâneo daquele palácio. Então vejam bem, a atitude, não veio nenhum anjo, não veio ninguém. Se você olhar, Jesus Cristo no deserto, ele foi tentado no deserto. Foi levado lá por quem? Pelo Espírito Santo. Vejam bem, foi levado pelo Espírito Santo. E lá ele ficou 40 dias jejuando. E foi tentado pelo diabo. O diabo apareceu para ele 3 vezes, conversou com ele 3 vezes. E eu pergunto, Deus foi lá para livrar ele? Não. O anjo desceu lá e livrou ele? Não. Mas ninguém foi lá livrar? Não. Jesus rebateu 3 vezes as 3 tentações terríveis do diabo, no momento de fraqueza, de luta, de provação, porque estava 40 dias sem comer, estava fragilizado na carne, mas estava forte no espírito. E quem rebateu e quem
caiu fora, não foi o livramento de Deus nem de um anjo. Ele usou a palavra e ele tomou a atitude correta. Isso é saber guardar a boca, os olhos e o coração. A boca é para você cuidar com o que você vai falar, porque a boca fala do que a mente está cheia, do que o coração está cheio. Agora, uma mente não está cheia sem antes ter entrado pelos olhos e o ouvido. Então, primeiro você se alimenta pelos olhos e pelos ouvidos, estabelece na mente, e o que está na mente vem para a sua boca. Você tem que aprender a guardar as portas de entrada, olhos e ouvido, e uma porta de saída, que é a sua boca, a sua língua. Segunda fonte terrível de pensamentos, que invade o nosso pensamento, é a carne. A nossa antiga natureza pecaminosa. Vejam bem, é muito comum dizer que criança não tem pecado, que criança é pura. E na verdade, Davi, no Salmo 51, diz: em pecado me concebeu, quer dizer, quando a mãe dele gerou, ele nasceu, ele já veio com pecado. E eu também, e você também. É muito comum dizer que criança não tem pecado, porque na verdade não é que não tenha pecado, a criança tem pecado, é herança. Porém, ela é tida como inocente porque ela não tem consciência do pecado. Ela tem, mas não sabe que tem. Ela não sabe o que é certo nem o que é errado, até que ela cresça, desenvolva e amadureça. Então, até lá, ela não tem consciência disso. Então, diz que não tem, mas tem pecado. E a nossa carne, ela tem uma herança. Você vê que Paulo já é adulto, homem sábio, entendido das Escrituras, e ele escreve numa das suas epístolas dizendo: o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Ele está falando do quê? De uma guerra, não externa, uma guerra dentro dele, uma guerra interior. Porque você não é carne, você é carne e espírito, corpo, alma e espírito. O corpo, a carne, milita contra o espírito que é as coisas de Deus e a carne que é as coisas do mundo. Então existe uma guerra dentro de nós. A gente quer orar, o corpo não quer. A gente quer jejuar, o corpo não quer. A gente quer ir no culto, o corpo quer ficar deitado dormindo em casa. A gente quer ir para uma vigília, o corpo quer ir para uma festa. Essa é a luta constante, diária. E nós temos que entender que isso é outra fonte. Quando o corpo começa a querer. E aí eu pergunto, quem é que vence nessa guerra? O corpo, a carne contra o espírito contra a carne. Ah, bispo, o que vence é o espírito, é claro. Não. O que vence é a carne? Também não. Depende. Depende de quem está mais forte. E o mais forte é aquele que é mais alimentado. E eu pergunto, como é que você tem se alimentado espiritualmente? Como é que você ora todo dia? Não, mas você navega nas redes sociais todos os dias. Você passa mais tempo com o celular na mão, investigando o que o outro disse, o que o outro postou, o que o outro colocou, as curtidas, do que você pega a palavra de Deus para ler, para estudar, para aprender. O tempo que você passa de joelhos no seu quarto para orar um pouco, para falar com Deus, o seu devocional que você não consegue fazer. Então, quem vence é o que está mais forte. Quanto mais tempo você se alimentar das coisas do mundo, mais forte fica a tua carne e, consequentemente, teu espírito mais fraco. Então você se torna um crente carnal, porque você alimenta muito bem da carne e muito mal do espírito. Sabe, há uns dias atrás eu estava vendo um documentário, eu gosto muito de documentário na televisão, e eu vi uma espécie de um pássaro que ela gera 2 ou 3 filhotes, ela choca 2 ou 3 ovos, e ela alimenta com a comida melhor que ela traz da caça. Ela vem, os passarinhos tudo com o biquinho aberto, e ela olha qual é o filhote mais forte.
E ela alimenta o mais forte e não alimenta o mais fraco. Porque a tendência do mais fraco é morrer justamente por falta de alimento. Não demora muito você ver aquele pássaro coitadinho, com sede, com fome, no ninho, e ela dando comida para o mais sorte. É uma coisa inexplicável, mas é da natureza. Assim somos nós. Nós somos aquela pessoa que pode alimentar ou o espírito ou a carne. E aquele que você cuida mais e cuida melhor é o que vai ser mais forte. E o outro vai acabar morrendo. Por isso que pessoas morrem na fé, porque alimentam a carne, passam muito tempo alimentando a carne e quase nenhum tempo dando um alimento para o espírito. Então, a carne, ela deseja isso. E para você poder vencer a carne, você vai ter que se fortalecer em oração, jejum, leitura da palavra, frequência na igreja, tá? Terceira fonte terrível, né, é o diabo. O mundo dos espíritos, contudo, pelo simples fato de um pensamento vir às nossas mentes, não significa que temos de pensar nele. Os pensamentos impuros, quando fomentados, causam palavras e ações impuras. Precisamos, portanto, cortá-los logo no início e substituí-los por pensamentos santos. Você acha que eu nunca tive pensamento ruim? Você acha que nunca passou um pensamento ruim? É, bispo. Gente, não tem nenhuma palavra na Bíblia que diga isso, mas eu duvido. Duvido. Não tem, até tem. Até tem. Quando Jesus está lá no deserto e ele foi tentado pelo diabo, a primeira coisa que o diabo fez para ele, mostrou o quê? Umas pedras, porque ele estava com fome. E ele mostra as pedras e diz: transforma essas pedras em pães. Tu tem poder para isso. Agora veja bem, quando Jesus olha, o que eu falei? As portas de entrada, ouvido e olhos. Primeiro ele fala: transforma essas pedras. Que pedra? Ele olha e vê aquelas pedras redondas no chão. Então, duas coisas. O diabo mostra a pedra para ele imaginar um pão assado. Ele está morrendo de fome. Está com muita fome. 40 dias está lá, sem comer. E ele diz: transforma as pedras em pães e come. Quebra esse jejum. Acabou. Então, Jesus passa pela provação ouvindo e vendo. E o que Jesus fez para não cair naquela tentação? Ou tu acha que Jesus não estava com fome? Estava morrendo de fome. E poder para transformar uma pedra em pão ele tinha. Mas ele tem que estar consciente da missão dele. Então ele faz o quê? Ele usa a palavra. Satanás nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo continua tentando ele. Leva ele para o pináculo do templo, mostra os reinos do mundo. Mostra. Vê o mundo. Levou ele lá em cima. Está vendo esse reino? Esse mundo todo? Ele diz: tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorar. Então, os olhos é uma porta cruel. Cuidado com o olhar. Uma vez, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu vi um pregador dizendo assim: cuidado, irmão, com o espelho retrovisor do teu carro. Cuidado. Às vezes é uma dona bonita, linda, tu está parado com o teu carro no estacionamento, e ela vem caminhando na calçada, rebolando com aquele corpo de violão, né? E quando ela passa pela janela do teu carro, tu fica olhando pelo espelhinho, e vê ela de costa caminhando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E ele dizia: cuidado, irmão. E alguém diz: olhar não é pecado. Mas o olhar entra na mente. Alguém me perguntou certa vez, e tem até um vídeo no YouTube sobre masturbação.
que masturbação até faz bem, que masturbação até alivia o homem das tensões, a mulher também, né? Mas você já viu alguém tendo essa prática pensando na esposa, ou a esposa pensando no seu marido? Quem vai para uma prática dessa, se é homem, ele está pensando naquela artista bonita, naquela mulher que ele nunca teve. E aí o que diz a Bíblia? Ouviste o que foi dito? Não adulterarás, mas se só no teu coração tu já cobiçar, então nós temos que guardar os nossos olhos e guardar os nossos ouvidos. Tá? E isso é um papel seu, não é de Deus. Letra B. Então, já aprendemos que as 3 fontes principais é o mundo, a carne e o diabo. Tá? O diabo, presta atenção, tem gente que quando fala do diabo, primeira coisa que vem na mente, um cara todo vermelho da cabeça aos pés, na terreira tem o diabo representado assim, 2 guampas grandes na cabeça, 2 chifres, uma cola comprida, lá na ponta da cola tem uma flecha, e um tridente, um garfo de ferro, 3 pontas na mão. E a cara horrível, os dentes horríveis. Essa é a figura que o mundo pintou do diabo. E você sabe por quê que os crentes caem todo dia na armadilha do diabo? Estão ouvindo isso? Porque eles acreditam que o diabo é assim. E o diabo só vai estar perto dele enquanto eles olhar e ver aquela figura. Só que você está enganado. A Bíblia diz: eis que Satanás, o diabo, transforma-se em anjo de luz. Ora, anjo de luz não tem um par de guampa. Anjo de luz não é um cara todo vermelho com um tridente na mão. Anjo de luz não é um cara com os dentes tudo podre, arreganhado, com as unhas compridas, parece um bicho. Por isso que os crentes caem, porque eles estão esperando ver um diabo desse jeito, e o diabo vem para eles vestido de anjo. E esse anjo, às vezes, é um irmão que está lá na igreja. É um irmão perto da tua casa, um parente, um amigo. Vem com aquela palavra doce, aquele olhar tão querido, tão docinho, e larga aquele veneninho devagarzinho, uma palavrinha daqui, uma palavrinha de lá, e você olha e não vê aquele diabo que você espera ver. O irmão é tão bom, ele é meu amigo, é minha amiga, aquele meu amigo, aquela minha amiga, né? Mas tá lá, fomentando a cabeça. Uma vez eu segurei as pontas, um casamento estava se acabando, porque a melhor amiga dela ia pra casa dela e dizia assim: tu é boba, bota o teu marido nos eixos como eu botei o meu. Sabe o que eu fiz com o meu? Peguei as roupas dele e tudo, botei numa sacola, joguei lá no meio da rua. Mandei ele que ele fosse plantar batata no quinto dos infernos. E papapá, o teu pinto importa contigo, faz a mesma coisa que eu fiz. E ela fez. Exatamente o que a melhor amiga tinha feito para ela. E a amiga dando aquele conselho, como a melhor amiga dela. Mas não entendia ela que por trás daquela melhor amiga havia um demônio. E ela fez. Botou as roupas dele na rua, ele pegou as roupas dele, foi para a casa da mãe dele. Uma semana depois, ele estava se envolvendo com outra mulher. E a outra mulher deu o carinho para ele que a outra não deu, a atenção que a esposa verdadeira não deu, o cuidado. E ela foi depois chorar as misérias para mim. Eu fui escutar a história dela toda, ela 1000 vezes arrependida, entendeu? Às vezes você está esperando um diabo com um garfo na mão, um pá de goma na cabeça, e ele vem, às vezes, da forma do melhor amigo, da melhor amiga, de um parente, do vizinho, de um outro crente, que você só porque acha que é crente, que tudo que ele fala está certo, tudo que acha que tá, tudo que é conselho é bom. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado.
para você não cair. Não fique esperando um diabo. O diabo, quando vir para a tua vida, ele vai vir doce, manso, suave, teu amiguinho, se preocupando muito contigo, passando a mãozinha por cima de ti, entendeu? Agora você prepara que vem. Vigiai e orai, diz a palavra do Senhor. Letra B, então. Façamos Jesus o Senhor. Façamos Jesus o Senhor de nossa mente, dos nossos pensamentos. Podemos iniciar o dia no teu devocional pedindo que Deus guarde as nossas mentes. Quando um pensamento errado surgir, Ele então nos avisará rapidamente. Uma forma fácil de pararmos esse pensamento logo no início é dizermos: Senhor Jesus, Tu estás vendo esse pensamento também. E não vamos dar-lhe mais tempo ou atenção. Não vamos dar o tempo que ele está querendo. Os pensamentos sobre Jesus têm um grande poder de parar os pensamentos errados. Isto impede de prosseguirmos com esses pensamentos ou de nós colocarmos sobre um falso sentimento de culpa ou condenação. Todos os cristãos têm pensamentos errados. Todos. Numa ou outra ocasião. Senhor, das nossas mentes, bem como dos nossos corações. Alô? Sandro, tá tudo bem aí? Tá ouvindo aí ou não? Tudo jóia. Tá saindo tudo bem aí? É que apagou a foto dos demais todos aqui, não sei o que houve. Não sei o que está acontecendo. Bom. Tá ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Hã? Bom. Número 2. Vamos adiante. O pessoal está voltando de novo aí. Ok. Número 2. Guardando a nossa boca. Então, número 1 é: façamos Jesus o Senhor da nossa mente. Pensamento errado vem na cabeça de qualquer pessoa. Agora, se nós estabelecermos que Jesus é o Senhor da minha mente, eu vou buscar em Deus, o pensamento mal vai embora, e eu vou vencer isso aí. Você vai vencer. Número 2, eu vou ter que aprender a guardar minha boca. Tá? Queremos também tomar cuidado com as nossas palavras. As palavras transmitem sentimentos e significados e são muito poderosas, quer para o bem como para o mal. As palavras podem machucar ou podem curar. Olha aí, hein? As fontes. As palavras podem machucar como podem curar. Podem trazer alegria ou tristeza. Podem edificar ou destruir. Pode ministrar amor ou temor, vida ou morte. Aguente só 10 segundinhos, por gentileza. Ok, obrigado. Eu estou saindo de um gripão aqui, tive que dar uma espirrada fora aqui. Muito bem, vamos adiante então. Às vezes as palavras podem não ter significado, além de desperdiçarem o tempo. Contudo, o tempo significa vida. E desperdiçar significa desperdiçar o outro. Todos nós já passamos por ocasiões em que o Senhor, numa ou outra ocasião, nos chamou a atenção com relação às nossas palavras. Talvez estivéssemos a ponto de falar, mas o Senhor disse: não diga isto. Não é necessário agora. Vou fazer um parênteses aqui. Há muitos anos atrás eu tive um amigo meu, um cantor gospel, um cantor evangélico muito antigo. Hoje ele já deve estar com quase os 80 anos. Não vou citar o nome, é claro.
Não é o motivo da minha comparação que quero fazer aqui. Mas ele vinha cantar em muitas igrejas. Ele cantou muitas vezes na nossa igreja, aqui em Pelotas. Mas todas as vezes, naquela época eu fazia culto de manhã, de tarde e de noite. Então tinha intervalo, fazia um culto de manhã, fazia o almoço meio-dia, isso em época de festa. Depois fazia uma tarde de louvor, fazia o intervalo para lanche e encerrava a noite com um grande culto. O povo ficava manhã, tarde e noite lá. Nos intervalos ele ia para o pátio da igreja e foi o maior contador de piada evangélica que eu já ouvi na minha vida. Piada evangélica, bispo? Piada evangélica. Só que cada vez que ele contava uma piada que vinha, ele reunia aquele monte de irmão. Mas nós tínhamos saído lá dentro da igreja num culto abençoado. Deus derramado fogo, poder, maravilha. Quando chegava no intervalo, ele reunia aquele monte de gente ali. Ele era um pastor e cantor. E piada de crente, piada de pastor, piada disso, piada daquilo. Gente, tudo que tu ganhava naquele culto, tu perdia no intervalo com ele. Sabe, um dia eu interferi. Um dia eu peguei e falei para ele, olha, meu amado, por favor, né? Nós estamos pegando uma coisa e botando fora. Como é que a gente está botando fora? Parando para ouvir o que não deveria de ouvir. Né? E ele falando o que não deveria de falar. Então, põe guarda na tua boca, põe guarda nos teus olhos, põe guarda para que você não venha sofrer as consequências de não saber se cuidar. Em outras ocasiões, talvez o Senhor nos diga para falarmos. Ele colocou algo em nossos corações proveniente do seu coração. E ele quer que o seu povo ouça a sua palavra. E essa é a hora de falarmos com fé. As palavras do Senhor sempre produzem vida. Começar cada dia conversando com Deus ajuda-nos a ouvirmos a sua voz durante todo o resto do dia. Esta é uma outra razão importante para desenvolvermos o hábito de devoção diária. Então, o seu dia, ele será um dia de bênção e vitória ou um dia de fracassos e derrotas, dependendo de como você começa esse dia. Daí vem a importância de começar o nosso dia falando com Deus, o nosso devocional com Deus. Para encerrar a aula de hoje, nós vamos passar para a letra D. Mantenha o objetivo em vista. Mantenha o seu objetivo em vista. Anote aí, Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e o 14. Não, queridos irmãos, ainda... Qual é o capítulo? Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e o 14. Vou ler. Obrigado, Victor. Merece. Não, queridos irmãos, ainda não sou tudo o que deveria ser, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão na minha frente, diante de mim, prossigo para o alvo, para vencer a carreira e obter o prêmio, que é o propósito pelo qual Deus nos está chamando ao céu em Cristo Jesus. Vejam bem, todos, eu e você, já percorremos uma longa estrada. Nenhum de nós aqui pode dizer que a minha estrada ou a tua estrada foi plena e repleta e total de sucessos, alegrias e vitórias. Não é verdade. Nessa trajetória que eu e você, na vida, percorremos, tivemos vitórias? Sim, mas tivemos derrotas. Tivemos sucessos? Sim, mas tivemos fracassos. Tivemos coisas que alegrou o coração de Deus? Sim, mas fizemos coisas que entristeceu o coração de Deus. O que Paulo está dizendo? Eu ainda não sou tudo o que eu deveria de ser, mas eu e você estamos lutando para ser o que Deus quer que a gente seja.
Mas não significa que eu e você já conseguimos ser o que Deus quer. Nós estamos numa luta para ser, fazer, falar o que Deus quer de mim e de você. Escuta bem. Mas o que é necessário? Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E eu prossigo para um alvo, isso é um objetivo. Você não pode ter vitória, você não pode ter sucesso se você não estabelece metas, objetivos. Tem pessoas assim, o que tu quer da vida? Ah, não sei. Que bênção que tu quer? Ah, Deus me abençoe, tá bom. Mas qual é a bênção que tu quer? Qualquer uma. Imagina Bartimeu, o cego, na beira do caminho, gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para e diz, chama o cego. Eles vão lá, pega o cego e diz, Bartimeu, levanta-te, o mestre te chama. Bartimeu deu um salto, ficou de pé, pegaram Bartimeu pela mão, era cego. Levaram até Jesus. E Jesus fez uma pergunta, dizendo, o que queres que eu te faça? Aí Bartimeu disse, me abençoa. Isso é específico? Não. Ah, mas o que ele pode querer? Depende. As coisas têm que ser específicas. No teu devocional, não é me abençoa, me abençoa. Que bênção, irmão? Qual é a bênção? Antigamente nós não íamos ao supermercado, era armazém. Chegava no balcão, o dono do armazém atendia. O que é, dona Maria? O que é, seu João? Eu vim aqui, o que o senhor queria? Eu quero comida. Isso é muito vago. Batata é comida, arroz é comida, feijão é comida. Você chega no armazém e diz, o senhor tem arroz? Tenho, me dá 1 quilo. Tem feijão? Tem, me dá 1 quilo. Você não chega no açougue e diz, me dá uma carne. Que carne? Me dá uma roupa na loja. Qual é a roupa? Saia, vestido, blusa. E ele pergunta, o que queres que eu te faça? E ele diz, eu quero ver. Isso é uma oração específica. Você não pode perder tempo no devocional, orando vagamente. Ah, me abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Abençoa o quê? O quê? Como? Sabe, hoje eu estava assistindo um videozinho no Facebook. Eu procuro até não olhar muito esse negócio do Instagram, porque às vezes me contamina, porque eu olho aquilo ali e acho eu vejo vocês devem ver a mesma coisa, vejo cada barbaridade no meio cristão, que pelo amor de Deus, tem verdadeiras vergonhas que as pessoas postam no Instagram, no TikTok, um fiasco. Todo mundo está pregando, todo mundo está fazendo, pintando horrores, coisas que nos deixam envergonhados. Eu, às vezes, quando eu vejo uma coisa assim, eu já até tiro fora. Porque senão eu vou ficar criticando. Eu vou ficar criticando e vou perder a minha bênção, vou perder. Vou começar a entrar no meu ouvido aquilo, vou começar a criticar, minha mente vai começar daqui a pouquinho. Eu estou deixando de pensar em coisas boas, agradáveis, para ficar criticando coisas que eu estou vendo ali. Então, tem um ditado que diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. E isso é uma pura verdade. O que não presta, bispo, eu estou só dando uma olhadinha para ver o que está acontecendo lá. E às vezes a gente perde horas e horas especulando o que está acontecendo na igreja dos outros pastores, dos outros ministérios, e a gente faz uma mistureba, e deixa de estar crescendo em coisas que nos edificam. A maioria das coisas que a gente está vendo aí não está edificando mais ninguém. Então, hoje mesmo eu estava olhando verdadeiros absurdos que acontecem dentro do Evangelho, e as pessoas estão expondo tudo aquilo ali. Então, a Bíblia manda eu ter um objetivo. Eu tenho um alvo na minha vida. E eu tenho que ter um alvo, um objetivo. Sabe, você quer ter vitória na sua vida, no seu ministério, você tem que ter um alvo. O que você quer? E o que você mais quer? Sabe? Às vezes a gente vai para a igreja e diz, eu tenho tanta coisa. Mas tem que ter uma ordem das coisas. Eu estava conversando com um rapaz agora esses dias, ele é cristão, e é a coisa mais querida do mundo. E ele dizendo assim, eu vou me formar daqui a 2 anos.
Eu quero montar uma lojinha comigo, uma lojinha para mim. E lá nessa lojinha, né, eu tenho que ter uns vidros quadrados, mas vai um monte de vidro. Então eu vou começar a comprar esses vidros agora, para quando eu me formar, montar essa lojinha que eu quero ter, né, que artigos para a saúde, tipo de uma farmácia, não é bem uma farmácia, mas é uma loja de produtos naturais. E eu fiz uma pergunta para ele: escuta, tu tem cama? E ele disse: tenho. Eu perguntei: tu tem guarda-roupa? Ele disse: não. Onde é que tu põe as tuas roupas? Ele disse: tá por cima das cadeiras, tá nos pregos, tá lá por cima. Eu perguntei: tu tem uma cozinha? E ele respondeu: não, eu não tenho conjunto de mesa com cadeira. E tu tem isso? E ele dizia: não. O que tu tem na tua casa? Eu tenho uma cama, colchão, né? Mas não tenho roupeiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Eu disse: então, meu filho, eu disse: faz uma prioridade da tua vida. Tu vai comprar vidro para daqui a 2 anos, pode quebrar esses vidros. O que é prioridade na tua vida? O teu roupeiro, a tua mesa com as tuas cadeiras, para tu sentar com a tua família, para tu comer com os teus filhos. Então nós temos que ter objetivo, metas, né? Eu vou comprar uma televisão que eu vi agora de 70 polegadas. Está em oferta, está 10.700, sai só por 7.000. Chove na tua casa? Chove. Tu tem porta na tua casa? Tem uma porta caindo dos pedaços. Então você tem que ser prioridade. Porque eu vou lhe explicar uma coisa para você. Desculpa o termo. Deus não ouve qualquer oração. E se tu fizer uma oração burra, o que é isso, bispo? Deus não vai atender uma oração burra, porque Deus vai se tornar burro junto com a gente. Tá entendendo? O que Paulo falou lá em Tiago? Vocês oram, mas não sabem orar. Pedi e não sabeis pedir. Você tem que pedir sabedoria para Deus para saber pedir as coisas. Você entendeu o que eu estou falando? Você pode pedir coisas que vão ser interessantes, mas não é a prioridade da tua vida. Tu tem que saber o que é prioridade primeiro. Para você orar com inteligência, para buscar Deus com inteligência, e Deus vai te atender. Agora, se fizer uma oração burra para Deus, entendeu? Vamos dizer uma hipótese: eu não tenho casa própria, não tenho terreno próprio, não tenho onde morar, estou morando de favor, e estou orando e pedindo para Deus um carro importado. Meu Deus do céu, Deus vai me dar carro importado? Não vai. Mas Deus não quer que eu tenha? Quer. Mas Deus não vai... Isso é uma oração burra. Burra. É uma oração que Deus não vai te atender, porque senão Deus vai se tornar como você. Você vai ter que aprender a estabelecer objetivo e metas. E aprender a saber o que é número 1, o que é número 2, o que é número 3, o que é número 4. Não adianta você pegar uma coisa que está lá no número 5 e querer tornar ela número 1. Tem uma ordem a ser estabelecida. O que tu mais precisa? Agora imagina, Bartimeu, e ele diz para Jesus: vamos supor que fosse agora no século XXI. Bartimeu, o que queres que eu te faça? E o cara com os olhos cheios de escama, cego de nascença, e ele olha para Jesus assim: Senhor, eu quero que tu me dê uma moto de 1.000 cilindradas. E eu te pergunto: o que um cego vai fazer com uma moto de 1.000 cilindradas? Você está entendendo? Isso aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo. É só para você cair na real. Aí Deus vai lá e dá uma moto para ele. O Bartimeu vai subir na moto, vai morrer na moto. Está errado, é uma oração burra. Eu quero ver. Por que aquilo ali é o número 1? Porque se ele vê, ele deixa de ser mendigo. Porque ele vai trabalhar. Ele vai poder, além de olhar, desfrutar de todas as coisas que ele vai poder ver, ele vai poder trabalhar, ele vai ter a vida dele, ele vai prosperar, ele não vai mais pedir esmola na beira do caminho.
Então aquele milagre é o objetivo maior dele. Aí depois vem a segunda bênção. E depois da segunda vem a terceira. Mas você tem que saber botar ordem nas coisas. Não adianta você querer pular as coisas, tem que ter um objetivo. E você vai ter que aprender uma coisa: olhar para frente. Porque olhar para trás você está perdendo tempo. Olha o que Paulo está dizendo. Não, queridos irmãos, ainda não sou tudo o que deveria de ser, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Você não pode viver de passado. Você não pode viver de lembrança. Quem vive de passado é museu. Tu não é um museu. Ah, mas tem coisas boas no passado. Teve. Mas já passou. Aquela água já passou por esta ponte. Tem água nova vindo na tua frente. Preserva as coisas boas. Mas tu ficar olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás, junto com as coisas boas, vai vir recordações ruins. Você não vai mudar nada nisso. Olha para frente, estabeleça metas, objetivos novos. Eu vivi, o meu passado eu já vivi. Eu preciso aprender a viver o meu presente e crer no meu futuro. Esse é o grande segredo de uma vida de sucesso. Então esse é um versículo muito especial para mim. Então esse versículo ele é importantíssimo na minha vida. Porque eu aprendi a parar de olhar para trás. Quem me magoou, quem não me entendeu, quem me feriu, quem me traiu, quem mentiu. Eu só vou abrir ferida. Sabe o que significa a palavra ressentimento? É um sentimento que volta 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ressentimento significa ressentir. Tá? A irmã Simone pisou no meu pé. E eu toda vez que eu olho pro meu pé, eu lembro e sinto de novo raiva dela. E aí eu vou passando o dia, eu vou olhar pro meu pé, sinto raiva dela de novo. O que eu estou fazendo? Estou ressentindo. Porque eu estou fazendo o quê? Olhando para trás do dia que ela pisou no meu pé. Tá entendendo? Eu tenho que olhar para frente. O que eu quero? Gente, passado é passado. Glória a Deus pelas coisas boas que eu vivi no passado. Mas já passou também. Já passou. Eu tinha cabelo, hoje eu não tenho mais cabelo. Eu era magrinho, agora não sou mais magrinho. Passou. Eu não vou ver do passado uma lembrança. Passou. Eu estou vivendo o presente, que é o meu hoje que Deus me deu. E estou crendo num futuro glorioso nas mãos de Deus. Eu tenho um objetivo. Então tu tem que ter um objetivo na vida. Os objetivos a longo prazo são alcançados, completando-se diariamente uma série de objetivos a curto prazo, todos os dias, no plano de Deus para as nossas vidas. Então, há objetivos que se cumprem em curto prazo e tem coisa lá na frente. E eu tenho que aprendendo, saber estabelecendo essas coisas. Geralmente, durante as nossas orações, pela manhã, Deus traz à nossa mente várias coisas que farão parte do seu plano para aquele dia. Contudo, isso já está entrando no tema que gostaríamos de cobrir na próxima sessão. Por agora, o que é importante lembrarmos é que Deus tem um objetivo e um propósito para cada uma das nossas vidas. Todas as manhãs, durante os nossos devocionais de oração, deveríamos desenvolver a Deus tanto as nossas vidas como o dia que se inicia. Deveríamos de orar para podermos prosseguir com a resistência. Não importa o que acontecer conosco, não desistiremos de nossos esforços em fazermos a vontade de Deus. Podemos alcançar os nossos objetivos. Em Deus, ganharemos o nosso prêmio celestial. Passemos, portanto, a enfrentar cada dia com fé, esperança e coragem em Jesus. Amém? Vou ter que parar por aqui.